Não muito tempo atrás, fui convidado a Chicago por um grupo de santos para pregar. Havia um grande ministro pentecostal ali com cerca de 4 diplomas da faculdade e assim por diante. E ele não queria meu jeitinho de falar de novato, ali, diante daquele grande concílio que eles iam ter. Então ele convidou um homem de uma grande escola bíblica ali para que viesse de uma grande escola bíblica de Chicago para fazer o discurso. E o homem disse o que ele faria: subir ali e menosprezar aquelas pessoas por tudo que ele pudesse imaginar, por quão errados estavam ao crer que havia um Espírito Santo e todas essas coisas assim, diante do povo pentecostal. Ele subiu ali com o peito estufado e um colarinho virado, como se estivesse usando um terno de smoking. Espalhou todas as suas notas na plataforma. Ele tinha isso estabelecido tão magistralmente que podia explicar a Bíblia e Deus não sabia nada sobre ela. E de repente ele viu que aquilo não despertou interesse nas pessoas. Ele continuou dizendo uma e outra coisa assim, e eles simplesmente ficaram assentados e olhando um para o outro. Aquilo não combinava com aquele tipo de gente, aqueles pentecostais. Então, depois de um tempo, ele viu que estava derrotado e colocou suas coisas debaixo do braço, saiu da plataforma com a cabeça baixa e inclinada. Um velho santo que estava sentado junto à parede disse: se tivesse subido do jeito que desceu, ele teria descido do jeito que subiu. E assim, é dessa maneira que é. Humilhe-se. Veja quão pequeno você pode ser, mas não o que você sabe, mas o que você não sabe. Seja humilde diante de Deus. Agora encontramos, em terceiro lugar, que eles podiam voar com as outras 2 asas. Pois bem, observe. Primeiramente, na presença de Deus, ele era reverente, com sua face coberta. Em segundo lugar, ele era humilde diante de Deus, com seus pés cobertos. E com suas 2 outras asas, ele podia voar. Elas o colocaram em ação. Oh, que coisa! O que Deus estava fazendo? Ele estava mostrando ao profeta como seu servo preparado deveria ser. Deus estava mostrando: estes são meus servos, estes são meus. Veja como eles estão preparados, reverentes, humildes e em ação. Assim é como são os servos de Deus. Oh, que coisa! É assim que devemos ser, reverentes à palavra de Deus, humildes e em ação por Deus. Como a mulher do poço, quando foi chamada a entrar em ação, quando ela disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Seu sinal a influenciou, que ele era o Messias. Ela disse: Senhor, sabemos que quando o Messias vier, agora, tu deves ser um profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Veja, ela esperava que ele dissesse: bem, o Messias está vindo em breve. Eu estou só precursando. Mas ele disse: eu o sou. Isso a colocou em ação naquele mesmo momento. Ela entrou em ação. Não se conseguiria detê-la. Era como uma casa pegando fogo, como eu disse outra noite, em meio a um vento forte. Não se conseguiria detê-la. Descendo para a cidade, ela foi. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o Messias? Veio. Ela estava em ação. O que ela fez? Ela primeiramente veio e se humilhou. Dá-me de beber. Respondeu: ora, nossos pais beberam desse poço. E assim por diante. Ele afirmou: bem, eu te darei água para beber, para que você não venha aqui. Ela respondeu: Senhor, Senhor, dá-me dessa água. Veja, ela foi humilde com relação a isso. E quando ela se humilhou, então Jesus lhe mostrou o sinal do Messias, e isso a colocou em ação. Ela então estava pronta para ir, estava pronta para contar a todos que ela encontrasse. Veio. Na verdade, segundo as tradições do país oriental, aqueles homens nunca teriam dado ouvidos àquela mulher.
Uma mulher assim não tinha voz entre as pessoas. Ela certamente não tinha. Ela não podia dizer nada. Mas tratariam de detê-la? Ela estava em ação. Ela tinha que dizer a alguém: Vinde e vede por vós mesmos. O homem me contou o que fiz. Não é isso o que temos esperado? Não é isso que a Escritura diz, que o Messias, quando vier, ele fará isso? Ela estava em ação, porque se tornou humilde e Deus entrou nela. Pedro, quando tomou sua palavra, quando havia pescado a noite toda, sendo um pescador, e ele veio desanimado, sem peixe. Qualquer bom pescador sabe o que é isso, voltar sem nenhum peixe. Então, a primeira coisa, ele lavou suas redes, colocou-as na margem e as deixou secar. E Jesus chegou e pediu seu barco emprestado. Ele pregou e então disse: Simão, volta-te ao mar alto e lança as redes para pescar. Volte para onde você pescou a noite toda. Volte para onde você trabalhou, hora após hora, e lance as redes para uma grande quantidade de peixes, uma grande pesca. Então veja, ele argumentou: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra. É isso. Tome Deus em sua palavra. E quando lançou a rede, ele pegou uma quantidade tão grande de peixes que a rede até começou a se romper. Isso o colocou em ação. Sim, Senhor. A influência de Jesus sobre ele o colocou em ação e ele lançou a rede. E Jesus disse: Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. O cego, quando foi curado, sentado junto ao portão ou assentado na rua, os fariseus haviam dito que qualquer que o confessasse ou tivesse algo a ver com Jesus seria expulso do templo. Eles foram, perguntaram ao pai e à mãe dele e disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. E ele respondeu: Um homem chamado Jesus me curou. Disseram: Este homem é um pecador, ele não pertence aos nossos grupos. Não sabemos de onde ele veio. Dá glória a Deus. Ele respondeu: Bem, se ele é pecador, não sei. Continuou: Mas uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E disse: O estranho é para mim que vocês deveriam ser os líderes espirituais desta hora. E este homem abriu-me os olhos, e ainda assim vocês não sabem de onde ele veio. O que ele fez? Ele entrou em ação, correto. Isso o colocou em ação, porque ele espalhou sua fama por toda a região. As pessoas no dia de Pentecostes, quando Jesus lhes disse para esperarem lá e que eles foram, e quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, quando eles foram influenciados pela palavra de Deus manifestada. Assim, lembre-se, Jesus disse: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Eles esperaram, não 8 dias, não 9 dias, eles esperaram 10 dias, até que a promessa se manifestou. E o Espírito Santo caiu e se repartiu, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E enquanto eram influenciados pelo Espírito Santo, eles entraram em ação, cambaleando como bêbados, gritando, falando em línguas, saíram para a rua. Disseram: Estes homens estão cheios de mosto. Ele, Pedro, levantou-se e disse: Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. O que isso fez? Isso o colocou em ação. Isso te colocará em ação, se você não o tem. Isso te colocará em ação quando você vir a palavra de Deus cumprida. O que temos visto nestes últimos dias deveria nos colocar em ação. Deveria fazê-lo se viéssemos com reverência e humildade. A coluna de fogo diante de Paulo o colocou em ação. E hoje, quando vemos aquela mesma coluna de fogo pela ciência, pelos seus resultados, pelo que ela prometeu, fazendo a palavra nestes últimos dias se cumprir exatamente, isso deveria nos colocar em ação. O sinal foi dado.
Como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de Sodoma ser queimada, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele será manifestado novamente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deveria colocar cada membro do corpo de Cristo em ação, alcançando a todos que você puder, porque esta é a última hora, é a última chamada, a última chamada. Palavra por palavra tem sido cumprida. Certamente deveria nos colocar em ação. Nós, como o profeta, temos visto o resultado de denominações que exaltam a si mesmas perderem seu lugar em Cristo, perderem o apego à sua palavra, aceitando credos. E vimos o que aconteceu com eles quando fizeram isso. Eles morreram espiritualmente. Vemos o que aconteceu com os luteranos quando recusaram o chamado de Wesley. Vemos o que aconteceu com os metodistas quando recusaram o chamado pentecostal. Agora, e quanto aos pentecostais? Veem? Vimos um homem que se exaltou, como o caso de Uzias, que tentou tomar o lugar de um ofício ungido. O ofício de um homem na igreja é ungido, não designado. É ungido. A igreja, o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, deve ser o ofício ungido por Deus, não eleito pelo homem. O homem tentou eleger esse ofício uma vez, eles lançaram sortes para isso. O pobre Matias nunca fez nada, mas Deus escolheu Paulo e ele fez algo por quanto foi ungido. E vimos esses oficiais tentarem dizer: este é o santo bispo fulano de tal, este é o estado fulano de tal, este homem é fulano de tal. Isso não significa nada. Mas quando Deus entra e toma o controle, então vemos a unção do Espírito Santo autenticar a palavra de Deus. Pois bem, os efeitos da visão sobre o profeta, o que isso fez com esse homem que nasceu profeta? Lembrem-se, ele escreveu a Bíblia inteira. Há 66 livros em Isaías e 66 livros na Bíblia. Começa em Gênesis, na metade do livro chega ao Novo Testamento, João Batista, e termina no milênio. Um grande profeta, um dos maiores profetas que já tivemos foi Isaías. E ele nasceu para ser um profeta. Mas quando ele esteve na presença de Deus, o que isso fez o profeta fazer? O profeta disse: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Entrar na presença de Deus e ver um vaso verdadeiramente ungido de Deus fez com que um profeta confessasse que era um pecador. Deveria fazer assim conosco. Deveria. A presença ungida de Deus. Quando ele viu aquele ser clamando e os umbrais das portas tremendo, e estes anjos vindo e indo, provando que estavam diante de Deus e que eles eram os servos de Deus, ungidos, e eles clamaram, ele era um pecador. O que aconteceu então quando ele estava pronto? Agora ouçam, para encerrar. Ele estava pronto para confessar que era um pecador. Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas de lábios impuros. Ai de mim. Então o anjo pegou a tenaz e tirou uma brasa do altar, segurou-a nas mãos e veio e o purificou com ela. Então vem a purificação, depois de uma confissão. Assim, se um profeta chamado, confirmado para ser um profeta de Deus, na presença de Deus, vendo sua pequenez, estava pronto para confessar que era um pecador, o que você e eu deveríamos fazer? Mas sabe o que fazemos? Viramos a cabeça, nos afastamos e rimos. É aí onde estamos, até que a purificação venha. Olhe, Isaías. Quero que vocês observem uma coisa. Deus não usou livros de teologia e termos teológicos para purificar seu servo. Ele usou fogo. Ele nunca usou credos para limpar seu servo. Ele tomou o fogo do altar. E se Deus alguma vez limpar um homem hoje, tem que ser o fogo do Espírito Santo que limpa um homem. Não ler um livro e fazer isso, ou algum outro livro de fulano de tal. Um grande ministro aqui na Califórnia disse outro dia que tinha o livro do ano.
Eu divirjo dele. O livro do ano é a Bíblia. Sempre foi. O livro do ano é o livro de Deus. Sempre. E Deus usou o fogo para purificar seu servo. Assim sucedeu depois que ele humildemente confessou que estava errado. Então veio a purificação. E depois da limpeza veio o comissionamento. Vejam, esse é o problema. Alguns de nós tentamos ser comissionados antes de sermos purificados, vê? Nós dizemos, bem, eu seguirei isso. Temos que seguir é a Deus. Aqueles anjos fizeram uma coisa, viviam na presença de Deus, humildes, reverentes e em ação diante de Deus. Em seguida veio a comissão, depois da confissão e purificação. Foi então que o Isaías purificado clamou: Eis-me aqui, envia-me. Ó irmão, irmã, se alguma vez houve um tempo em que os Isaías deveriam vir à casa de Deus para purificação, se alguma vez houve um tempo em que o membro da igreja deveria realmente vir e confessar seus pecados, se alguma vez houve um tempo para o desviado, pense, na noite em que Sodoma se queimava, quantas pessoas se afastaram da mensagem daqueles anjos? Pergunto-me, quantas pessoas não estavam preocupadas o suficiente para ouvir a voz deles? E elas pereceram naquela mesma noite, e nunca mais existirão, somente seu castigo no inferno, como foi nos dias de Noé. Quantas pessoas riram dele e zombaram dele, e foram lá apenas para ouvir seu... Diziam, vamos lá ouvir o velho excêntrico, delirar de novo, só para nos divertir. Levantaram-se e foram embora, nem o ouviram pregar, todo tipo de coisas, e eles pereceram nos julgamentos sobre os quais ele estava pregando. Amós, aquele pequeno pregador, sabendo, do nada, um profeta ungido, foi e olhou para Samaria naquele tempo. Sua cabeça calva brilhava, sua velha barba grisalha, quando ele subia a colina. Ele olhou para baixo, seus olhos santos se estreitaram enquanto olhava para aquela cidade, não como os turistas que vêm de todo o mundo, porque os sacerdotes, todos eles, haviam pecado, e os falsos profetas estavam lhes dizendo que estava tudo bem. Ele desceu até lá sem cooperação para seu revivamento. Desceu até lá sem nada e clamou e vaticinou: O mesmo Deus a quem vós dizeis servir vos destruirá. E eu digo: Assim diz o Senhor, o Deus que a América diz servir a destruirá. Recebam isso como quiserem. O que precisamos é vir ao altar. Espaço em branco na fita.